Seja muito bem-vindo a este canal que é meu, que é seu, que é nosso. Sou abençoado. Se você é um abençoado, já deixe seu like, abençoado. Se você não compartilhou, compartilha com outras pessoas para que essas pessoas também sejam alcançadas, para que elas também sejam muito abençoadas. O vídeo hoje é algo muito especial. Nós vamos falar sobre o Senhor da montanha. Você já ouviu falar desse texto? Esse tema é muito poderoso. Nós vamos falar sobre a história de um homem chamado Moisés, ou Moshe Rabbeinu. Moisés é alguém que me inspira muito pela sua trajetória de vida, pela sua superação, pela determinação e pela fome que ele tinha de buscar a presença de Deus. A história de Moisés nos ensina muitas lições e eu quero falar sobre o começo. Como ele se encontrou com Deus, como ele formou essa aliança com Deus, para que nós possamos entender um pouco da história desse homem. O texto que eu quero usar é um texto bíblico milenar muito poderoso. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 14, que diz assim, ó: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. Então, quando nós lemos esse texto sagrado, nós precisamos entender uma coisa, que o texto bíblico, ele sempre está além do nosso entendimento. Sempre estará além, porque o texto, ele quer dizer, tem muita história por trás. E é o que eu quero falar para você agora. Como que começou a caminhada de Moisés? Como ele se encontrou com Deus? Como que ele começou essa aliança tão poderosa? Como ele construiu essa trajetória de vida que nos inspira e é citada hoje em muitos lugares. Então, nós entendemos que na caminhada de Moisés, você sabe a história, Moisés nasce como um hebreu, um alguém escolhido por Deus, e Faraó, sabendo que viria nascer alguém que pudesse tomar o seu trono, ele manda matar as crianças e assim a sua mãe, de uma forma inspirada por Deus, porque tudo aquilo que acontece na nossa vida tem a mão de Deus. Só que o momento talvez nós não entendemos. Nós precisamos viver o propósito para entender a missão. Pegou essa chave? Viva o propósito e assim você vai entender a missão. Então, quando ela coloca Moisés no rio Nilo, e assim com a sua irmã Miriam, ele é encontrado pela filha de Faraó que cria Moisés no palácio. E isso me chama a atenção porque Moisés agora, ele é conhecido e é chamado de príncipe do Egito. Estou falando de alguém que estudou, alguém que dominava a ciência do Egito, alguém que entendia tudo sobre botânica, astrologia, alguém que estava se preparando para num futuro assumir o trono do faraó. Moisés estava sendo capacitado para ser um dos grandes faraós que regiam o poderoso Egito na sua época. Então você precisa entender um detalhe aqui. Quando Moisés, ele diz a história sagrada que quando ele completa entre 16 e 17 anos, ele precisa fazer um tratado, porque nós sabemos que Faraó era conhecido como uma divindade, como um deus vivo na terra. Então Moisés, como estava trilhando esse caminho da divindade egípcia, a história conta que ele faz um tratado, ele está fazendo, como nós podemos dizer, um TCC hoje para terminar uma faculdade. E ele está escrevendo sobre os deuses, então ele conhece todo tipo de Deus. Conhece Deus do fogo, da água, do vento, Deus da terra, Deus das florestas. Ele conhece sobre Deus, porque se tinha uma coisa que os egípcios eram bons é em ter deuses. Havia muitos deuses. Só que Moisés, nessa faixa etária de idade, entre 16 e 17 anos, uma coisa me chama a atenção porque havia um Deus que ele não conhecia. Ele sabia quem era, mas ele não conhecia ainda, que é o Deus dos hebreus. Um Deus que é invisível, mas real. Então a história, os sábios do judaísmo contam que Moisés vai até a aldeia onde ficava ali os hebreus, onde eles moravam, onde eles eram escravizados. Então ele vai perguntar, o príncipe agora sai de toda a sua regalia, toda a sua grandeza e desce até os escravos e pergunta sobre o Deus a qual eles cultuavam. Então a história conta que uma escrava fala para Moisés sobre esse Deus, que é invisível e é real. Um Deus que eu posso, todas as vezes quando alguém fala assim para mim, pastor, como você definiria Deus? Ou o que Deus significa para você?
E desde quando eu me entendo por gente e comecei a minha caminhada de fé, eu falo a mesma coisa. Para mim, Deus é um mistério. Porque as palavras não têm como definir a grandeza desse Deus. Estou falando de um Deus que, ao mesmo tempo que ele é fogo, ele é água. Ao mesmo tempo que ele é um vento impetuoso como uma tempestade violenta, ele é uma calmaria. Ao mesmo tempo, quando ele descia no Sinai, a Bíblia diz que as montanhas do Sinai tremiam pelo tamanho da sua glória. Ele é o sopro de uma brisa suave. Esse Deus é um mistério. Então essa escrava tenta explicar como é que é esse Deus. Ela tenta explicar aquilo que é inexplicável para Moisés. Moisés, o príncipe egípcio, não entende nada do que ela está falando. E a história conta que ela fala para ele assim, ó, eu posso te mostrar algo que representa o nosso Deus. Então eles viajam por muitos quilômetros e ela leva Moisés até o que nós conhecemos como Macpela, Canaã, onde Sara e aquele que representava Deus naquela época estavam enterrados. Estou falando de Abraão, o pai da fé. Então, quando ela chega diante do túmulo, a história conta, quando ela chega diante do túmulo de Abraão Navino, de Abraão, ela corre, se ajoelha ali e faz as suas preces. E então o príncipe egípcio, chamado Moisés, que não sabia quem era Deus, mas Deus sabia quem ele era. Ele está olhando e fala assim, não, mas peraí, mas o seu Deus está morto, ele está dentro dessa cova? O seu Deus está aí, nesse monte de pedras? Ela fala, não, Deus não está aqui, mas o homem que representa Deus está enterrado aqui, que é Abraão, o nosso pai na fé. E a história conta que Moisés fica indignado e pega aquela escrava e arrasta ela com a carruagem. Naquele dia, Moisés tentou encontrar Deus, mas ele não achou. Ele não conseguiu entender esse Deus. Só que depois de passar alguns anos, mais ou menos entre 30 anos, Moisés agora está vivendo um processo, e a vida é isso. A vida é feita de fases, ciclos e processos. Moisés agora, em um momento da história, comete um assassinato, mata um egípcio, foge para o deserto. Se encontra com Zípora, vai para a casa de Jetro, começa aquele relacionamento familiar e ele recebe um cargo de Jetro para cuidar de algumas cabras, alguns cabritos. E agora Moisés já não é mais o poderoso do Egito. E todo o bem que Moisés possui nesse exato momento é apenas as sandálias que ele traz do Egito, que protegiam os seus pés. Ele está subindo na península do Sinai. E de repente uma sarça, um fogo violento, começa a arder na frente dele, aquilo chama a atenção, e então o Senhor, aquele mesmo que viu Moisés há 30 anos atrás, Moisés fica assustado, não entende nada, e então Deus fala com ele, Moisés, não te chega para cá, tira a sandália dos teus pés, pois a terra que tu pisa é terra santa. Moisés, sem entender nada, pergunta, mas quem é o Senhor? Aleluia. E Deus se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que Deus estava dizendo assim, ó, Moisés? Naquele dia, você quis me ver. Passou o tempo, você esqueceu. Mas eu não esqueci daquele encontro. E te trouxe aqui para ter mais um encontro contigo. Pois eu tenho uma missão, um propósito, para que você possa libertar o meu povo. Eu não conheço a sua vida, nem a sua caminhada, mas se tem uma coisa que Deus é especialista em fazer, é marcar encontros. Eu não sei, talvez algum tempo você teve um encontro com Deus, você teve uma aliança, teve um relacionamento, você buscou, você se envolveu, mas durante a trajetória da vida, durante a caminhada, durante os percursos da vida, você quebrou essa aliança. Você não falou mais com Deus, mas o Deus do encontro não esqueceu de você. O Deus do encontro não esqueceu você. E eu quero te falar algo profético da parte de Deus. Eu não sei em qual lugar do Brasil você está me ouvindo agora e me vendo, mas o Senhor da sarça ardente, o Senhor da montanha,
Ele vai te encontrar. E essa vontade, esse desejo, essa fome pela presença dele vai queimar mais uma vez no seu coração, para que você possa encontrar o seu propósito de vida. O Senhor da montanha marcou o encontro contigo. O Senhor da montanha, esse Deus que é tão poderoso, marcou o encontro contigo, onde você vai comparecer nesse encontro no dia certo. Pois a sarça ardente irá arder como um sinal, e ele vai falar contigo mais uma vez. Ele vai se apresentar para você. Não importa qual seja o deserto que você está atravessando. Porque Deus cria uma situação para se encontrar com Moisés. Deus cria 3 situações. Primeiro, tira ele do Egito. Ele sai do Egito fugido. Segundo, ele consegue ali um trabalho, um emprego com Jetro. E Jetro pede para ele cuidar de alguns cabritos, algumas cabras. E o terceiro, uma das cabritas se perde. Eu não sei o que você vai precisar perder para que o Senhor possa te encontrar. Eu não sei o que você vai precisar perder para que o Senhor possa te encontrar, para que a sarça venha arder mais uma vez a sua vida. Mas de tantas coisas que eu poderia te falar, abençoado, eu quero te falar algo muito profético aqui hoje. O Senhor da montanha vai te encontrar. Você pode fugir de muitas coisas, mas o que você não pode fugir é do seu chamado. Você não pode fugir daquilo que Deus te chamou. Moisés tentou se esconder durante tanto tempo. Moisés fica sem ouvir falar desse Deus que é tão poderoso durante tantos anos. Mas Deus encontrou ele. E assim como Deus, esse Deus que é tão poderoso, encontrou Moisés, o Senhor também vai te encontrar onde você está. Pai, assim eu acredito. O Senhor vai encontrar esse homem que tem um chamado. O Senhor vai encontrar essa mulher que existe um chamado profético sobre a vida dela. Eu não sei como esse homem ou essa mulher que me assiste está, mas o Senhor vai levantar a vida dessa pessoa. O Senhor vai levantar em nome de Jesus. Eu quero te falar uma coisa. Não esqueça que você é um abençoado. E aquilo que a boca profetiza e o coração acredita, Deus confirma no céu. O Senhor da montanha, ele vai te encontrar. Deus abençoe.